Escolas públicas e particulares podem ser obrigadas a elaborar planos de evacuação para situações de emergência. Comissão de Defesa do Consumidor debate impactos da crise financeira na Unimed Ferj. Comissão de Proteção e Defesa dos Animais resgata mais de 50 cachorros em Ramos. Secretaria de Saúde alerta sobre risco de leptospirose após as chuvas. E na agenda cultural tem o espetáculo Bodas, da Focus Companhia de Dança no Teatro Municipal e a peça Alto da Compadecida, no Sesc Copacabana. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. Escolas das redes pública e particular do Estado podem ser obrigadas a elaborar planos de evacuação para serem utilizados em situações de emergência. O projeto do deputado Átila Nunes foi aprovado hoje pelo plenário. Veja como foram as votações da matéria de Flávia Espíndola. Na sessão ordinária desta quinta-feira, os parlamentares analisaram o projeto do deputado Rosenberg Reis, que altera o nome da Estação das Barcas, localizada na Praça 15, que pode passar a se chamar Estação Praça 15 Silvio Santos, em homenagem ao comunicador que trabalhou em uma rádio em Niterói no início da carreira e implementou um sistema de alto-falantes nas barcas para vender bebidas e outros produtos. A proposta foi aprovada e segue para análise do governador. As escolas da rede pública e privadas do Estado podem ser obrigadas a realizar um planejamento e treinamento para evacuações emergenciais em suas unidades. Esse planejamento deve determinar aí as vias de emergência, também os pontos de encontro da comunidade escolar fora do edifício e os tipos de alarme. Esse planejamento também deve ser submetido ao Corpo de Bombeiros para uma avaliação e também aprovação do plano. Essa medida vai valer tanto para situações de incêndio quanto para vazamentos de gás e também invasão de pessoas não identificadas na escola. A proposta do deputado Átila Nunes foi aprovada em segunda discussão. O Rio de Janeiro pode ter um cadastro unificado de animais domésticos. A ideia do deputado Vitor Júnior é criar uma base de dados de cães e gatos domésticos que sirva como uma única plataforma de registro dos microchips de identificação. Também vai ser possível coletar dados quantitativos e qualitativos sobre a população de animais domésticos para orientar políticas públicas, além de identificar os tutores de cães e gatos para que sejam responsabilizados em casos de maus tratos e abandono ou para restituição dos animais encontrados em casos de fuga. O registro no banco de dados deve ser obrigatório e realizado no órgão responsável pelas zoonoses ou estabelecimentos veterinários. O texto recebeu 18 emendas e retornou às comissões. Já os deputados Brazão, Rodrigo Bacelar, Marcelo Dino, Fred Pacheco e Índia Armelau querem proibir pessoas condenadas por maus tratos contra animais de assumirem cargos, empregos ou funções públicas. O projeto também veda a participação dessas pessoas em licitações públicas. A regra deve valer para a administração pública direta e indireta do Estado, além do Poder Judiciário e da Assembleia Legislativa. A vedação vai durar por 5 anos a partir da sentença judicial condenatória transitada em julgado, quando não cabe mais recursos ao réu. A proposta recebeu uma emenda e retornou às comissões. O Estado pode ter uma política de conscientização sobre os malefícios do uso excessivo de celulares e seus efeitos na saúde mental e física da população. A proposta do deputado Arthur Monteiro determina a realização de campanhas educativas nas escolas, comunidades e meios de comunicação, formação de parcerias com instituições de ensino, ONGs e profissionais de saúde para a realização de palestras e workshops, desenvolvimento de materiais informativos, abordagem dos efeitos sociais negativos e a realização de estudos com estatísticas sobre o aumento nas taxas de suicídio relacionado ao uso excessivo do celular. A matéria ainda vai retornar ao plenário em mais uma votação. A Comissão de Defesa do Consumidor da Alerj vai encaminhar requerimentos de informações à Unimed Ferj e à Unimed Brasil sobre a crise financeira que as operadoras de saúde enfrentam
e os impactos nos atendimentos oferecidos aos segurados. O tema foi debatido em audiência pública nesta quinta-feira. Fabiane é mãe de Daniel, de 11 anos, que tem paralisia cerebral e autismo e está há 9 meses sem tratamento especializado. Ela é uma das milhares de mães que vem sofrendo com a falta de atendimento da Unimed Ferj, mesmo pagando regularmente o plano de saúde. Em junho, a gente recebeu, no final de junho, um comunicado falando que a partir de julho o Daniel ficaria sem terapia. Então, nós retomamos as manifestações na rua, em frente à Unimed, e conseguimos a instauração do gabinete de crise dentro do PROCON, onde a Unimed estava presente, tanto a Ferj quanto a Unimed do Brasil. E ficaram só promessas vagas. A gente tem casos muito graves de pessoas que realmente, crianças realmente que correm risco de vida, é um risco real, não é um exagero. São crianças, por exemplo, a gente tem um caso da Leonela, que tem a filha Júlia, tem 17 anos, uma jovem com síndrome de Rett, tinha uma escoliose de 90 graus, já estava comprimindo uma escoliose já à esquerda, comprimindo o coração, comprimindo o pulmão, e a Unimed não queria liberar a cirurgia, até que o PROCON interveio através do gabinete de crise, através da associação, liberaram. Agora, o problema é que ela está sem terapia. Em novembro de 2025, a Unimed Ferj e a Unimed do Brasil fizeram um acordo para que a Unimed do Brasil assumisse a assistência dos cerca de 234 mil beneficiários da Unimed Ferj nas cidades do Rio de Janeiro e Duque de Caxias. O objetivo era garantir a continuidade e a qualidade da assistência aos usuários, mas não é isso que pacientes vêm relatando. Para tentar solucionar o problema, eles acabam recorrendo aos órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON. De acordo com o subsecretário estadual de Proteção aos Direitos do Consumidor, foi criado um gabinete de crise para lidar com casos relacionados à Unimed. Já se calculam multas que podem chegar a quase 8 milhões de reais. A Unimed Ferj ela não se resolve se ela tem a responsabilidade ou se é a responsabilidade da Unimed do Brasil. Mas esse problema todo foi criado pela ANS, que num jogo de empurra-empurra colocou as duas operadoras para poder, uma recebe e a outra gerencia administrativamente todos os contratos. Isso é um problema muito grande, né? Porque nas reuniões na Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor, a Unimed Ferj fala que a responsabilidade é da Unimed do Brasil, a Unimed do Brasil fala que é da Unimed Ferj, mas nós vimos no fim do ano passado a Unimed do Brasil contratando serviços à parte, deixando a Unimed Ferj sem saber aquilo que estava sendo contratado. Nós já temos mais de 60 processos instaurados contra a Unimed Ferj e também agora contra a Unimed do Brasil, um pouco menos do que esses 60, óbvio, mas mais de 7 milhões de multas em multa aplicada contra a Unimed Ferj em razão da má prestação de serviço que eles estão fazendo. Trabalhamos numa situação insegura, num campo bastante difícil. Por quê? Por conta das dívidas geradas desde a Unimed Rio, assumidas pela Ferj, dívidas realizadas também pela gestão da Unimed Ferj, existe uma situação bastante instável dos prestadores. Muitos hospitais deixaram de atender a operadora e até o momento não retornaram, o que evidencia também uma perda de qualidade da rede hospitalar. E a operadora vem fazendo esforços para recompor essa rede hospitalar. A gente tem acompanhado esse movimento também. Então, eu diria que nós estamos no meio de um caminho. O presidente da Associação de Hospitais do Estado do Rio destacou na audiência que o descredenciamento de hospitais para atendimento de pacientes com planos da Unimed está sendo feito porque os estabelecimentos de saúde não estão tendo mais capital para arcar com as despesas que deveriam ser pagas pela Unimed Ferj. De acordo com ele, as dívidas ultrapassam o valor de R$1,5 bilhão de reais. Nós temos um contrato de prestação de serviços com a operadora. Nós não temos um contrato de prestação de serviço com os segurados. Os segurados são clientes das operadoras. Nós, hospitais, temos contrato com as operadoras. E como toda concessão de serviço, quando não há o pagamento, tem o direito de interromper o contrato, não é cancelar o contrato. Nós tratamos de vida, por isso nós ficamos com essa dívida que hoje monstruosa que a Ferj tem e outras operadoras também. O representante da Unimed Ferj fez uma retrospectiva dos acordos feitos entre a Unimed Rio, Unimed Ferj e Unimed do Brasil e destacou que a empresa possui dívidas e despesas decorrentes de acordos de cooperação entre as instituições.
A Unimed Ferj, ela entra em 1/4/2024, após um colapso iminente da Unimed Rio. Então, a Unimed Ferj, ela foi convocada a assumir a carteira de beneficiários, tá? E com isso assumir 1,6 bilhão de dívidas até então feitas pela Unimed Rio. Durante o longo de 2024 e 2025, a Ferj assinou inúmeras confissões de dívidas com inúmeros representantes, associações, todos os prestadores que foram lá, a porta estava aberta, né? Houve pagamento para todos das parcelas. Quando foi em dezembro de 2024, houve uma grande crise, prestadores apresentando inúmeros processos de pagamento. O presidente da comissão, deputado Fábio Silva, destacou que ainda há necessidade de reunir mais informações e esclarecimentos sobre as dívidas da Unimed Ferj e Unimed do Brasil. Todas as perguntas que não foram respondidas hoje serão respondidas através de requerimentos de informação que serão encaminhadas amanhã, tanto para a Unimed Ferj quanto para a Unimed Brasil. O cliente Unimed, ele não pode ter a incerteza se vai ser atendido ou não pelo plano de saúde. Ele está pagando pelo plano e está pagando em dia. É um absurdo o que a Unimed está fazendo com o consumidor, com o seu cliente. Isso não existe. A Comissão de Proteção e Defesa dos Animais resgatou mais de 50 cães em uma casa em Ramos nesta quinta-feira. Durante a ação, que contou com a participação de policiais civis, um homem foi detido. De acordo com o presidente da comissão, deputado Marcelo Dino, a ação foi desencadeada a partir de uma denúncia. Um cachorro foi encontrado morto e o responsável pelo local deve responder por maus tratos contra animais. No último final de semana, 9 cães foram resgatados em uma feira em Vigário Geral e um casal foi preso. Em menos de um ano, cerca de 200 animais já foram resgatados. Nós recebemos uma denúncia através da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais, a qual estou presidente. Prontamente fomos verificar. Chegando lá, porque nós nos deparamos com uma situação muito ruim, insalubridade total, mais de 50 cachorros, animais com feridas abertas, alimentação muito precária, barata dentro dos potes de comida, sem água. E aí acionamos a CCDP, que acionamos a perícia, o elemento ficou preso e agora nós estamos vendo aonde nós vamos acomodar os animais. Fizemos contato com a Prefeitura do Rio de Janeiro, da capital, para que possa nos auxiliar e nos ajudar com relação a isso. É importante que as pessoas continuem denunciando, pois nós vamos atrás dessas pessoas. Acompanhe agora no nosso Giro de Notícias. A Secretaria Estadual de Saúde alerta a população e reforça os cuidados necessários após casos de alagamentos causados por temporais. A Gerência de Doenças Transmitidas por Vetores e Zoonoses está atenta aos casos de leptospirose. A fase precoce da doença dura aproximadamente 3 a 7 dias e caracteriza-se pelo aparecimento repentino de febre, acompanhada de dor de cabeça, dor muscular, anorexia, náuseas e vômitos. Pode ainda haver diarreia, dor em uma das articulações, fotofobia, dor ocular e tosse. A infecção causada pela leptospirose resulta da exposição direta ou indireta à urina de roedores, após a pessoa ter permanecido em locais alagados contaminados. Mais 3 unidades escolares de Niterói, localizadas no Barreto, Rio do Ouro e Ponta da Areia, começaram o ano letivo com carga horária estendida para 9 horas diárias. A ampliação do tempo integral em sala de aula vai além do exigido pela legislação federal, que estabelece a jornada mínima de 7 horas. A iniciativa garante mais tempo para o acompanhamento pedagógico e atividades complementares e ainda fornece alimentação adequada para os alunos. Atualmente, das 98 unidades da Rede Municipal de Educação de Niterói, 56 já funcionam em tempo integral. O público do Teatro Municipal do Rio de Janeiro já tem de volta o imponente pano de boca da casa. A tela que tapa o palco nos intervalos foi pintada pelo italiano Eliseu Visconti e permaneceu 5 anos sem ser exibida para a plateia.
Agora, após o conserto do sistema de varas elétricas, a monumental tela pintada na inauguração do teatro em 1909 volta a ocupar seu lugar de destaque. O pano de boca do Teatro Municipal apresenta uma alegoria de artes, reunindo figuras femininas que simbolizam a música, a dança, a poesia e o teatro. É a quinta maior tela do mundo, com área aproximada de 224 metros quadrados. Espetáculo Bodas, da Focus Companhia de Dança, no Teatro Municipal, e a peça Alto da Compadecida, no Sesc Copacabana. Essas e outras dicas você assiste agora na nossa agenda cultural. Bem-vindos a mais uma agenda cultural da TV Alerj. Começamos a programação com a estreia nacional do espetáculo Bodas, que fica em cartaz neste final de semana no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. A montagem celebra os 25 anos da Focus Companhia de Dança e mergulha nas infinitas possibilidades do corpo como forma de arte, reunindo movimentos das 16 obras que atualmente fazem parte do repertório da companhia. O espetáculo faz apresentações nos dias 6 e 7 de março, às 7 da noite, e no dia 8, às 5 da tarde. E na Tijuca, a Companhia dos Trópicos apresenta um espetáculo inédito, A Sarça Ardente, e tem um convite especial. Olá, pessoal da Agenda Cultural, eu sou Patrícia Belo e estou passando aqui para convidá-los a assistir o espetáculo A Sarça Ardente, no qual eu interpreto uma planta que ganha voz e passa a dialogar com a sua dona. Com surrealismo, reflexão e muito humor, nós estamos em cartaz no Teatro Zimbinski, na Tijuca, do dia 3 de março a 1º de abril, sempre às terças e quartas às 20 horas. Temos ingressos populares a partir de R$20. O teatro fica bem perto da estação de metrô da São Francisco Xavier. Qualquer dúvida ou informação você pode encontrar no nosso Instagram, @CiaDosTrópicos. Esperamos vocês lá, hein? Beijo! A obra Alto da Compadecida, um clássico de Ariano Suassuna, ganha nova leitura e se apresenta no Sesc Copacabana. No palco, as aventuras de Chicó e João Grilo começam com o enterro e o testamento do cachorro do padeiro e de sua mulher, e acabam em uma jornada milagrosa pelo sertão, envolvendo o clero, o cangaço, Jesus, Maria e o diabo. A peça fica em cartaz até o dia 29 de março, de quinta a sábado, às 8 da noite, e aos domingos, às 6 da tarde. E ainda no Sesc Copacabana, o espetáculo Memórias para se Transformar em Flor. Fica em cartaz até o dia 15 de março. Com a apresentação performática, a peça aborda a relação do corpo humano com as plantas e a natureza vegetal, através da dança, do teatro e de experiências sensoriais. Você pode conferir o espetáculo de quinta a domingo, sempre às 7 da noite. A exposição Aonde Eu Queria Estar, da artista paulistana Marjô Mizumoto, está em cartaz na Gávea. A mostra reúne 10 pinturas em grande formato, que apresentam cenas do cotidiano doméstico, encontros familiares e momentos de lazer, que na pintura de Marjô ganham intensidade emocional e força visual. Você pode visitar a exposição até o dia 18 de abril, de segunda a sexta, das 10 da manhã até as 7 da noite, e aos sábados, de meio-dia às 6 da tarde, na Anita Schwartz Galeria de Arte, e a entrada é gratuita. No dia 10 de março tem estreia da peça Fera, no Teatro Poeirinha, em Botafogo. O espetáculo é livremente inspirado no livro O Olho do Crocodilo, que relata o episódio real, uma experiência de quase morte após um ataque de um crocodilo. E nesse momento entre viver ou morrer, a personagem encara o animal nos olhos, e este instante marca a reflexão sobre a vulnerabilidade humana e sua relação com a natureza. Essa mulher desafiou. Fera faz temporada até o dia 22 de abril, às terças e quartas, às 8 horas da noite. O Jornal da Alerj fica por aqui.
Você pode acompanhar a programação pelo nosso YouTube e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até a próxima semana.